Ora, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulher. É verdade, e hoje vamos ter muita conversa deste lado, É Cláudia. verdade, tem de ser, não é? É E tem verdade, sempre temos sempre que muito histórias que de conversar, muito que vida. conversar. Então, hoje vamos receber a cantora Cutana Carvalho e vamos conhecer o seu videoclipe, não é? Vamos conhecer a sua história. A sua história, porque tem aqui muita coisa, a apresentadora, a cantora, compositora, gosta de Esmiuçar arte. a Vamos convidada. conhecer aqui muitas coisas, um gosto pela escrita, tem também um audiobook lançado, portanto, vamos ter aqui muita coisa para falar, mas hoje também queríamos falar consigo aí desse lado, a verdade. Hoje não Exatamente. temos nenhum dia especial e achamos que hoje devíamos fazer um dia especial. Dia especial de quê? Dia especial que nós cá estamos, não é? É um dia especial. É verdade. Sei, porque estamos vivos, É hein? verdade. Olha, esta temática aqui que a Cláudia acabou de lançar é uma excelente ideia. Qual foi? Que nós temos que estar agradecidos pelos dias todos que temos, pela vida que temos, porque hoje acordámos, hoje estamos aqui, hoje se calhar pode não ser um dia tão bom aí desse lado na sua vida, mas estamos aqui nós também para alegrar o dia. De certeza que há alguns motivos ainda para pensar no futuro. Exato. Pensar para a frente. A nossa convidada também tem aqui alguma história, e a história desta música do Aceita Só Como Está fala um bocadinho disto, de alguém que se perdeu, que perdeu familiares, e aceitar as coisas como elas estão e aceitar agora para viver para a frente. Não é o aceita de fica aqui na mesma, não siga em frente, mas é o aceita no sentido, ok, aquilo que eu não posso mudar, eu aceito, mas vivo à frente, não é, Cláudia? Claro que sim, e nós não devemos estar presos com as situações que já passamos, mas olhar para um futuro e trabalhar para um futuro cada vez melhor. E é isso que nós temos aprendido aqui, com tantas rubricas que temos com as nossas psicólogas, com a nossa queridíssima doutora Célia, em especial, não é? Que nos fala aqui sobre os traumas, sobre as crises de ansiedade, sobre como gerir todas estas coisas. É aqui um bocadinho, é um pensar positivo, mas de uma maneira não só resignar-se às situações, andar aqui para a frente. E não depois é? temos a Alexandra Martins, que tem sempre aquele conselho mimoso a falar Sim, de aquela dica autocuidado, cuidar-nos de nós, para conseguirmos levar as coisas de melhor forma. E quem acha que está muito desacelerado e diz, mas assim já estou aqui com esta coisa, temos a nossa querida Sara, que vem pôr toda a gente a mexer com as suas receitas em modo rápido, não é? Sim. É verdade, a nossa Sara, que é nutricionista e que tem aqui também estas rúbricas, que nos dá, além de nos dar conselhos de nutrição, tem também nos dado muitas receitas, não é? Muitas ideias agora para o verão. Esta semana ou a próxima temos também aqui alguma rubrica com ela. E depois, claro, porque queremos que sempre que seja dona de si, se sinta bem consigo própria, como a nossa Cláudia, sempre toda arranjadinha, toda bonita, que gosta da sua maquilhagem, da sua unha. E então temos a nossa queridíssima Ana Nisa, não é? Que nos dá uns conselhos umas fantásticos. belas dicas, uns outfits para as férias, Exatamente. para casamentos, festas, passeios. Exatamente, Fim de em semana. vários estilos, não é? Sim. Isto aqui agora hoje estamos aqui a fazer um bocadinho de publicidade às nossas rubricas, que é Porque para... são espetaculares. É verdade. Todas as terças-feiras e às sextas-feiras Exato. vê um bocadinho, assim um cheirinho. Das nossas rubricas. E então a Ana Nisa dá estes outfits de fim de semana, de casamentos, não é? Cada dia, cada rubrica tem a sua especificidade, mas que até dá em vários géneros. Não é? Lembro-me, por exemplo, de um fim de semana, acho que era na cidade, com dois estilos diferentes. E no campo, para quem tem um estilo mais romântico, para quem tem um Botas estilo a mais cowboy. prático, para quem tem um estilo mais citadino, aquele estilo que agora que se usa muito, aquele estilo que eu digo que para mim é o estilo de ginástica, que andam com as roupas todas de ginástica, mas em bom, pronto, tudo isso. E falando de ginástica, depois temos as nossas PTs, não é? A nossa queridíssima Inês e a Margarida, que nos põem a transpirar aqui só de ouvir, não A é? Margarida tem assim, fala assim, é meiguinha, sim, levemente, mas põe-nos a Mas depois trabalhar. diz que isto é fácil, até as convidadas ficam assustadas com a Margarida, não é? É muito engraçado. A Inês já nos dá aqui uns exercícios mais consensuais, que dão para toda a gente, mais de alongamentos, que também são, tudo é importante. Práticos. Exatamente.
Usando o que tem em casa. Exatamente, cada uma assim no seu género. Portanto, estas têm sido algumas das nossas rubricas que temos tido aqui no nosso programa e hoje aproveitámos para falar sobre elas. Para lembrar que todas as terças e as sextas-feiras encontra o programa Um Espacinho para as Rubricas e algum programa pode ver no YouTube, não é? É verdade, pode ver no YouTube, temos lá os nossos programas completos. E dizer só ainda que estas são as nossas convidadas mais das rubricas mais assíduas, ou seja, mais recorrentes, mais vezes disponibilizaram do seu tempo para estar aqui connosco, mas temos outras rubricas com outras convidadas que vêm dando uma rubrica especial aqui, outra ali, também para encher o nosso Área mundo de alegria. financeira. Exatamente, a nossa Sim. Diana, é verdade, e cozinha, essas coisas todas, portanto, estamos aqui, cozinha, gostamos de cozinhar, não é? Quer dizer, eu não gosto de Mais cozinhar, mas eu gosto de cozinhar quando é aqui no programa, porque as convidadas É vêm e diferente, cozinham. exato. Nós Lá em somos casa só não tem tanta assistentes. piada. Lá em casa não tem tanta piada. E então, para não perder pitada disto, já viram, eu vou agarrando aqui estas palavras, pitada disto, tem que ver as nossas redes sociais, Cláudia. Exatamente, através do Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, o que é que pode encontrar? Tudo. Fotos, aquelas mensagens muito fofinhas, inspiradoras que levantam logo o nosso ego. Às vezes Você nem que seja um fantástica, bom dia. maravilhosa. Um bom dia. Um bom dia. Ou Uns corações coloridos. É verdade. Hoje vai ser um bom dia. Pronto. E num fundo maravilhoso, de forma que você possa partilhar. É verdade. E além disso, tem também a nossa programação semanal para conhecer quem vão ser as nossas convidadas, os promocionais. Com tanto esforço, a gente. É verdade, é verdade. São 20 segundos. A gente tem que fazer um backup. Não é um backup, backup é outra coisa. Como é que se diz? O behind the scenes, por trás do... Para vocês, behind the scenes, para vocês verem como é que isto é Backstage. na realidade. Exatamente, um backstage, exatamente. 20 segundos que às vezes parece quase um programa. E que nem sabem quantas vezes a gente às vezes faz aqui. Às vezes é a primeira, Cláudia. Às vezes é a primeira. A maior parte das vezes é a primeira. Sim, outras vezes nem tanto. Pronto, outras vezes, queremos demorar mais um bocadinho. Temos tempo. Exato, Então, usufruímos do tempo. Então, tem também aí as nossas convidadas para poder partilhar. Exatamente. As redes sociais das nossas convidadas, siga as suas páginas, conheça melhor os seus trabalhos, os seus projetos e o objetivo deste programa é apresentar, levar os projetos mais longe, porque são projetos de mulheres inspiradoras, algumas tiveram de se reinventar assim de repente ou porque... Olha, na altura do Covid, ou por causa que teve um filho. Sim, a e já, maternidade. sim, que já não fazia sentido estar tanto tempo longe dos filhos, então ali adaptou-se com um projeto que agora, corre. Não tem pernas para andar, ele já corre. É verdade, é verdade. E muitas vezes encontraram nestes novos projetos aquilo que gostaram a vida toda e que até então não teria sido possível seguir. E é muito bonito. Portanto, convidamos a assistir aos nossos programas, porque mais do que projetos, as pessoas às vezes acham estão aqui quase que é uma publicidade. Também é verdade que também acabamos por, ao falarmos, estamos a publicitar, não é? Mas a realidade é que não é esse o objetivo. O objetivo é dar a conhecer estes projetos, é dar valor a estas mulheres que se decidiram empoderar, que decidiram dar um passo à frente, que decidiram ser donas do seu nariz, não é? E então cabe a si que nos assiste a cumprir esta palavra que é a tal sororidade, a tal dar das mãos aqui das mulheres juntas que se apoiam mutuamente e que umas fazem crescer outras, porque há aqui espaço para todas, acreditamos nós, verdade? Venham mais. Venham mais, exatamente. E Cláudia, e o YouTube? Pois, o YouTube, o canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, encontra uma montanha de programas completos. E qual é o objetivo? É que você não gaste o espaço da sua box e tenha disponível no YouTube. Exato, Reveja deixa a box e para os filhos. partilha. Exato, aos desenhos animados. Aos desenhos animados, eu tenho sempre lá imensos. E desta forma partilhar, dar a conhecer estes projetos, estas histórias de vida, os temas a nível da psicologia, a nível da área financeira. Isto dava jeito. Então, partilhar. Temos muitas médicas que vêm cá, falamos várias vezes sobre envelhecimento, falamos várias vezes sobre saúde mental, falamos várias vezes com coaches, portanto, que têm as mais variadas áreas. Isto para lhe dizer que, de certeza, que há um programa
que precisa de ver, precisa de ter conhecimento sobre aquela área, ou alguém que conhece precisa de partilhar. Falamos várias vezes sobre a educação dos filhos, não é? Já falámos também algumas vezes sensível. sobre coaches de relacionamentos, não é? Terapia de casal. Portanto, temos tantas áreas aqui. Contamos consigo para partilhar, mas também para ser movido e saber mais sobre estas áreas. E depois temos toda aquela parte da cosmética e da estética e avançada e para ser linda, Temos tudo maravilhosa. um pouco. Temos de tudo. De Portanto, tudo um pouco. É só ver. Bolos. E hoje temos música, Cláudia. Temos música. Tu gostas de música? Gosto. Sempre música, Sim. não é? Então nós hoje... Gosta de música. Pois não sei, eu acho que toda a gente gosta de música, seja mais música mais para a direita ou mais Vários para a esquerda. estilos, mas... Então, hoje vamos começar aqui um bocadinho diferente e então, ainda antes de recebermos a nossa convidada, já vamos conhecer o seu novo videoclipe. Este videoclipe, o Aceita Só Como Está, foi lançado agora há pouquíssimo tempo. Deixem-me só ver aqui que agora passou-me, fugiu-me do coisa. Se calhar não tem aqui. Anda à procura, se calhar não está aqui, não faz mal. Mas foi lançado agora há relativamente 2 meses, 3 meses. Um videoclipe, lá está, que a nossa convidada já nos vai explicar melhor, mas que é um bocadinho aqui para motivar, para ajudar, para pensar nisto. Aceita as coisas como elas estão, não no sentido de se resignar, mas no sentido de aceitar e agora então o que é que eu vou fazer e vou seguir em frente e olha, inspire-se nas nossas tantas convidadas que assim fizeram. Então vamos ficar com este videoclipe, espero que gostem. Até já. Existem coisas que acontecem em nossa vida que, por mais que tentarmos mudar, elas simplesmente não mudam. São coisas que fazem parte da vontade permissiva de Deus. E quando isso acontece, o que temos que fazer é aceita só como está. Aceita só como está. Aceita só como está. Aceita só como está. Tem coisas que não vão mudar. Tem que aceitar como está. Dormir e acordar não depende de nós, mas sim de Deus. Abraços, dar quem me dera. Vi um a um partir, sem poder despedir. Voltar não dá para pior. E sei que Deus não vai me deixar. Não vai. Não. Aceita só como está. 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 Sem entenderem tudo dou graças. É sobre o que Deus preparou. O que vai, vai. O que vem, vem. Importa continuar na estrada. Tirar as lições necessárias. Sempre crescer. Crescer. Aceita só como está. 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 E na dor que vem, melhores lições. E vais perceber que faz parte da vida. Aceita só como está. 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 Aceita só como está.
E damos as boas-vindas à nossa convidada de hoje e temos connosco a Cutana Carvalho, seja muito bem-vinda. Muito Vinda. obrigada. Escritora, cantora, empreendedora e apresentadora. Exatamente. Portanto, hoje temos aqui uma colega. Esta Temos, sou eu. temos, parece. É esta e muitas coisas, não é? Que as mulheres Várias são sempre facetas. várias facetas. Sim. Entre outras coisas que faço, né? No Sim. mundo da arte também. Sim, esta sou eu. Esta sou eu. Então, Cutana, ouvimos aqui, acabámos de ouvir a sua música, se calhar começamos quase aqui do fim para o princípio. Acabámos de ouvir esta música, Aceita Só como está. Só Como Está. Do que é que fala esta letra? É assim, essa música, na verdade, o título às vezes provoca um pouco as pessoas porque elas acham que têm que se estagnar e aceitar Resignar, não é? Exatamente, e aceitar absolutamente tudo como está. Mas, no princípio da letra, eu digo assim: existem coisas que acontecem nessa vida que, por mais que tentarmos mudar, elas não mudam. E são coisas que fazem parte da vontade permissiva de Deus. E quando isso acontece, o que temos que fazer é aceitar só como está. Então, as pessoas tentam, não é, mudar, reverter a situação, toda e qualquer situação, e quando de facto não acontecer conforme elas acham que devia ter acontecido, é importante também aceitar só como está, porque é assim, nós vimos várias pessoas a tirarem a sua própria vida muito por conta de não aceitarem determinadas coisas como são. E Pronto, pensando como, por nessa exemplo, perspectiva o mais vale... falecimento de alguém. Exatamente. O que há coisas que já não dá para nós mudarmos, Pensando não é? nessa Sim. perspectiva, mais vale ter alguém em vida aceitando só determinadas coisas como são do que, perder a sua própria vida sem, pelo facto de não aceitar algumas coisas como são. Imagina, existem pessoas que tiram a própria vida por um casamento não ter dado certo, por terem perdido um cargo importante na empresa. Por terem desfeito parcerias significativas. Existem pessoas que acham que não conseguem ultrapassar... Continuar a viver por conta de algo não dar certo. Uma traição muito grande, uma grande desilusão, não é? Então, essa música tem uma intervenção social também muito forte, não é no sentido de, termos uma sociedade mais saudável e entender que, sim... e o facto das coisas não correrem bem, vamos tentar noutra perspectiva, não é? Sim, porque aqui a ideia não é que se a pessoa não está bem, continua a não ficar bem, não? A ideia não é essa. A ideia é sempre encontrar um ponto onde a pessoa está feliz e bem, não é? Exatamente, um ponto de equilíbrio e onde a pessoa também consiga sentir que está a cumprir com o seu propósito, né, de vida aqui na Terra. É isso que é preciso a pessoa encontrar e fazer. É um empurrão para as pessoas andarem. E uma música muito animada, portanto, aqui uma boa música para passarem, não é? No final já falamos onde é que está disponível, mas podem passar esta música porque tem aqui como se diz hoje, uma boa vibe, não é? E agora até estamos no verão. E uma boa mensagem. Tem uma boa mensagem, já vimos aqui essa mensagem, como até disse, é uma intervenção social. Exato. Mas às vezes... estas músicas têm tendência às vezes a ser um bocadinho mais lamechas, que eu não tenho nada contra, que eu adoro músicas lamechas, mas têm uma tendência a ser mais pronto, e a apelar aqui ao sentimento, mas esta não, é assim, é diferente, é um garoto, né, uma vibe bem jovial, né, que Sim. a sociedade gosta, para quem gosta de festa, ouve. A intenção é mesmo trazer a mensagem, encontrar as pessoas no seu lugar de conforto e a mensagem chegar exatamente nesse momento, é exatamente isso. Agora já é a altura que vem aí a praia e nós já estamos a pensar, então é aquela férias, só como está, aceita só como está. Ai. Aceita só como está, aceita só. Muito bem, é isto mesmo. Portanto, estão a ver que é uma boa música aqui para esta altura. Então agora hoje fizemos quase ao contrário, mas vamos aqui agora Temos que conhecer a Cutana. De onde é que é? Onde é que cresceu e se desenvolveu essa belíssima voz que tem? Como é que foi? Bem, eu sou angolana, nasci em Luanda, na capital de Angola, nas Ingombotas propriamente, um sítio onde o comércio informal... Conhece? Ela conhece, que ela viveu muito tempo em Angola. Ah, que bom! É assim branca pálida, mas... É metade angolana. Não quis nada comigo. O sol não quis nada com ela. Ela foi lá, mas não, assim. Pois, por acaso, é uma área muito boa, onde o comércio informal e formal também, predomina, onde temos várias empresas a atuarem, não é? Como é que foi a sua infância, Cutana? A minha infância foi uma infância normal, como qualquer criança.
não é? Mas Muito de brincar, brinca-se muito na rua em Angola. sempre fui muito de Praia, brincar. como é que é isto? Sol, como é que é? Sempre fui muito mesmo de brincar. E com as crianças do prédio, né? Porque eu, pronto, nasci e cresci mesmo nas Ingombotas. E pronto, as minhas brincadeiras sempre foram com as crianças do prédio, Bicabidon, Salva-Ova, 35. Explique lá, isso são jogos, não é? 35 eu lembro-me. O bicabidon é uma brincadeira onde, pronto, coloca-se uma garrafa no meio, né? E a pessoa vai contando enquanto as outras pessoas vão escondendo-se. Ah, ok. E é tipo depois a pessoa escondidas. procura, não é? E lá está, é uma coisa muito O que é que a divertida. garrafa faz? É assim, enquanto a pessoa vai procurar, as outras pessoas que estão escondidas ficam atentas a ver o movimento da pessoa que está à procura e caso a pessoa estiver muito distraída, vai a correr e bica o bidon. Então, por isso dá um garrafa. pontapé na garrafa. na garrafa. E aí A garrafa essa que é o pessoa bidon. ganha. E aí essa pessoa ganha e todos saem do esconderijo, não é? E a pessoa tem que contar outra vez. Imagina. É tipo 1, 2, 3, salva todos. Nós aqui jogamos às escondidas e o último a ser encontrado, se conseguir ir ao. Acho que se chamava Coito, não era? O sítio onde era, vai lá dizer e dizer 1, 2, 3. Se fosse eu, Ruth, salva todos. Pois. E todos ficavam salvos porque eu tinha sido a última e não me tinham É encontrado. exatamente isso. Portanto, aqui com a garrafa. Olha, esta é gira, tenho que ensinar esta ao meu filho, ele vai gostar. E se dar o chute na garrafa é logo uma Uma alegria. o bicobidon é muito giro. É o bicobidon. Então, fui uma criança também muito educada no sentido de trabalho, porque sempre vi os meus pais a trabalharem, a esforçarem-se para conseguirem as coisas. Não obstante ter uma infância de brincadeira, também tive uma infância paralelamente a acompanhar a minha mãe nas suas atividades de serviço. A minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora de negócios, não é? E Portanto, os seus pais eram um bocadinho fazíamos... empreendedores, é daqui Eram, que vem aqui esta costelazinha também de empreender. Exatamente. O meu pai era propriamente virado mais para a política, Ok. não é? E a minha mãe era enfermeira. Entretanto, já perdi os dois, infelizmente. Então, eu cresci a ver a minha mãe a fazer assim os seus negócios informais debaixo do prédio, onde eu mais a minha irmã, não é, ficávamos também assim a ajudar, né, no que fosse necessário. E daí eu fui tendo as primeiras bases, né, de como me virar na vida. E hoje eu consigo também espelhar isso tanto quanto daquilo que aprendi durante a minha infância. Considera que teve uma infância então completa, porque brincava, também estudava e aprendia, mas também teve aqui a tal aprendizagem quase que informal, não é? Da educação, Exatamente, no campo mesmo de sim, do ir ao empreender, mercado, ir exatamente. ao mercado. Nós tínhamos um mercado em Angola que era muito famoso, não sei se chegou a conhecer, que é o Roque Santeiro. Sim. Então a minha mãe Era da novela. ela comprava as coisas no Roque Santeiro. Eu, na altura acho que tinha uns 5, 6 anos por aí. E então, pronto, aquilo era muito bom para mim, né? Hoje entendo que parte daquilo que me tornei tem muito a ver com as coisas a forma como fui ensinada e a forma também como fui criada. Então, pronto, esta é a Cutana Carvalho. Esta é trabalho. E então, e o que é que eram aqui os seus... Eu gostava de brincar, ok, mas diz aqui que é uma pessoa muito virada para as artes, não é? Quando é que surge aqui as artes ou como é que elas surgiram na sua vida em pequena? Pronto, vamos começar pela literatura. Eu perdi uma irmã quando muito pequena. Ui. Depois de termos saído tivemos um período que tivemos que mudar a nossa realidade financeira. Então nos mudamos para um outro local onde a minha irmã acabou por falecer. E aí eu não conseguia expressar as minhas emoções, não conseguia dizer Que idade exatamente... é que tinha, Cutana? Eu tinha por aí uns 9 já. Acredito que já tinha por aí uns 9. Não conseguia expressar exatamente o que sentia. A dor. que A estava dor. sentir. E aquilo fez-me com que começasse a escrever assim, como é que eu posso dizer? De forma oculta, né? De forma Ninguém sabia que oculta, escrevia. Ninguém sabia que escrevia. Escrevia para expressar, para libertar aquilo que verdadeiramente estava a sentir, muito por conta da perda que tive na altura. Não obstante aí... Escrevia o quê? Aí escrevia o que O que sentia? sentia, assim, Ok. sinto-me assim. Pronto. Falava sobre o meu estado, porque na altura não tinha ninguém que conversasse comigo.
A minha irmã era a pessoa com quem eu aprendi as primeiras brincadeiras. Era mais velha. Era mais velha, acho que de 2 anos. Mas eu aprendi, brincava com ela a minha infância toda, tudo que sei a nível de brincadeiras foi com ela, as lembranças que tenho foi com ela e perder. Ela foi algo muito difícil para mim. E sabe, a pessoa cresce e às vezes não tem noção que isso deixa algumas marcas. Marcas na vida. E sim, e às vezes são marcas silenciosas, né? São marcas silenciosas. Susana, não sei, eu vou-lhe fazer uma pergunta, se não quiser não responde, está bem? Vou-lhe só fazer uma pergunta no sentido que talvez possamos ajudar alguém lá em casa, Pois. que é, o que é que achava, hoje sendo mais velha, o que é que achava que os seus pais deveriam ter feito consigo nessa altura? Porque os seus pais claramente estariam a sofrer muito também, Muito, não é? realmente. Mas o que é que achava que teria sido para si mais benéfico? Se me quiser responder, não querendo dizer que se os seus pais fizeram ou não, Pois. mas para ajudarmos alguém, imagino que temos algum pai que também tem 2 filhos, perdeu um e tem o outro, porque às vezes estamos tão focados no que se perdeu e, claro, é uma dor que eu não imagino o que é, mas há ali um filho, há ali um outro ser que precisa. O que é que teria sido necessário para si para ser mais fácil? Escreveu, encontrou aqui uma boa terapia? Pois. Eu vou começar assim. Os nossos pais dão aquilo que eles recebem, não é? E eu não culpo meus pais por não... Não, claro que não. Sim, não, estou só a tentar para chegar até a resposta final. Eu não culpo os meus pais pelo facto de não terem feito o que devia se ter feito na altura para uma criança que precisava de determinado acompanhamento. Mas eu vou ser grata, né, porque não aconteceu o pior, não é? Acredito que eles também estavam a curar as suas feridas. Claro, claro. E da mesma forma que eu passei, né, o impacto da situação foi igual para eles, ou se calhar pior. Então estávamos todos aí a tentar curar as nossas feridas e se calhar ninguém teve tempo para poder olhar Para os para o outro, né? Era cada um por si, Deus para todos. Então, é assim, eu acredito que alguém, né, que esteja a passar por essa situação, ao ver essa entrevista já não terá a mesma postura porque terá consciência de que sim, os filhos precisam de acompanhamento independentemente de qualquer coisa que se esteja a passar. Existe uma necessidade dos pais. Precisava ter falado com os seus pais sobre esse assunto? Sim, talvez sim. Talvez sim, mas é assim, eu acho que nós somos o resultado de tudo que vivemos, não é? E acredito que tudo que vivemos faz é necessário para podermos então nos tornarmos o adulto, né, que nos tornamos hoje e podermos ajudar outras pessoas, porque hoje eu já consigo lidar com a situação muito por conta de informações, de leituras, né, o meio onde vou estando, as pessoas à minha volta, as formações que vou tendo, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Isso faz com que, de certa forma, a gente ganhe consciência, porque para eu conseguir falar disso, né, já mostra aqui claramente muito, que já... muito resolvido. Exatamente, porque na altura eu não conseguia falar. Eu passei anos sem conseguir falar. Passei por várias entrevistas e nem sequer falei. Acredito que é a primeira entrevista que estou a falar detalhadamente sobre este tema. Então, é assim, é muito importante aos pais, né, que estão lá em casa, que eduquem os seus filhos, ensinem, né, e estejam mesmo a par de cada fase que ele vai passando, porque os adultos, como já passaram por situações e já têm mais experiência, as crianças acabam sendo um pouco mais vulneráveis à vida. E porque se calhar às vezes os adultos não é só porque estão ocupados com a sua dor, a carpir, diz assim, não é a sua dor, mas é porque se calhar acham que não falando estão de alguma maneira a ajudar. Pronto, não se vai falar disto como se... Mas é importante, lá está. Eu acho que isso também tem muito a ver com o contexto cultural, né? Porque assim... Nós, povo africano, vou dizer propriamente angolano, não somos muito abertos, né? Agora começamos a ser mais, mas assim no tocante aos sentimentos, né? Aos sentimentos, a realidade das coisas. Nós fechamos-nos muito e vivemos muito internamente aquilo que acontece. Mas são muito efusivos, muita festa, muito não sei o quê, sim, e não sei nós preferimos levar a vida de uma forma mais leve. Imagina, não obstante estar a passar por aquelas situações, eu segui a minha vida como uma pessoa normal, mas com um pendente, né? Mas como uma pessoa
uma pessoa normal. Então, eu acho que isso muito tem a ver também com o contexto. Portanto, o escrever veio daqui, começou a escrever. Foi a primeira arte que se desenvolveu em si. Foi a primeira arte que desenvolveu em mim, mas eu apresentei-me, né, assim ao mundo de forma aberta como cantora, primeiro como cantora. E então, e como é que Mas surge comecei aqui escrever a música ou o cantar na sua vida? Teve aulas de canto? Como é que foi? Assim, eu comecei a cantar aos 17 anos, mas desde criança já ardia essa vontade de querer me tornar uma cantora. E como em quase tudo que me tornei, eu mesma me descobri. Então, corri atrás, fui buscando ferramentas necessárias para poder aperfeiçoar aquilo que já tinha no tocante à música. Procurei estar ao lado de pessoas mais evoluídas, né? De pessoas com mais conhecimento a nível musical do que eu. Comecei a frequentar lugares diferentes, comecei a abrir mão de determinados ambientes para poder exatamente me focar naquilo que eu quis me tornar. Obviamente, procurei algumas aulas de música, e tive também exigência comigo mesma em casa, onde eu exercitava todos os santos dias, fazia exercícios vocais. Exatamente. É uma voz muito linda, muito profunda. Obrigada. Muito obrigada. Hoje nem tanto, porque pronto, a demanda das coisas, as coisas que vou fazendo. Nem tanto, mas confesso que preciso sim voltar a fazer mais exercícios. Então, a sequência repetida destes exercícios fez com que então ganhasse maturidade musical, vocal, que deu então o pontapé do meu primeiro tema musical, conhecido como Hoje Eu Tenho. O coro, o refrão desta música é assim: hoje eu tenho a salvação, eu tenho. Hoje eu tenho a esperança de luz, eu tenho. Hoje eu tenho a salvação, um amigo que se chama Jesus, eu tenho. Então, eu gravei essa música. É gospel, não é? Esta é gospel. E assim, as minhas músicas têm sempre um teor voltado para Deus. Não obstante os estilos serem variados, R&B, Ghetto Zouk, que foi esse o caso deste último tema. Sim. Mas assim, é muito voltado a trazer as pessoas não distante de Deus. Porque a minha fé, entre as várias facetas que tem, é algo que sempre procurei deixar bem claro. Bem claro aqui o que é. E então, mas também diz aqui, aos 17 anos, quando se tornou cantora, foi uma necessidade de expressar as emoções. Portanto, também já escrevia, e estas coisas são escritas por si ou são... Por mim. Pronto. As minhas músicas. Portanto, pegou naquilo que ia escrevendo e agora transforma em música e canta as músicas. Isto é maravilhoso, não é? Sim, porque é tão lindo, sabe? Porque a música acaba sendo minha companheira, não é? Acaba sendo aquela amiga que não me vai criticar, né? Aquela amiga fiel que está aí pronta a ouvir, né? E sim, eu tenho prazer em escrever, graças a Deus. Deus me deu esse talento, né? E eu faço muito de forma natural. De repente eu aqui posso, se me der uma caneta, eu posso escrever alguma coisa, flui mesmo assim. Então, pronto, eu comecei a escrever as minhas músicas. Em 2019 tem aqui um álbum de estreia, não é? Sim, que é o Quatro Ventos. Pouco antes de cá vir em Portugal, porque eu estou cá há 3 anos. Pronto. Isto ainda em Angola, não é? Isso em Angola, foi em Angola, foi é assim, as minhas músicas são antigas. Esse álbum veio mesmo no sentido de compromisso com as pessoas que já conheciam o meu trabalho. Eu precisava juntar as músicas que as pessoas já cantavam, então num álbum, para elas então poderem ter assim um acesso mais fácil, né? Às minhas músicas. É foi a primeira angolana a lançar um álbum exclusivo nas plataformas digitais. Exclusivo nas plataformas digitais. Como é que foi isto? Como é que surgiu essa oportunidade? Porque para ser a primeira, se nunca ninguém fez antes, em Angola, neste caso, não é? Exclusivamente. Como é que surgiu esta oportunidade? Digitais. É assim, eu sempre gostei de arriscar e sempre pensei futuro. E eu acreditei que posteriormente, alguns anos, as pessoas estariam a consumir mais os produtos por via digital. E nós vimos agora o mercado digital que está a predominar, está a tomar conta mesmo de tudo. 2019 estamos a falar há 4 anos. Exatamente. Portanto,
Não era tanto como agora. Não era tanto como agora. Eu senti essa necessidade e, por acaso, foi um desafio muito grande. Porque Não lhe disseram, mas isso não faz sentido, porque é que vai fazer só isso? ouvi muito. Porquê é que vais fazer isso? Isso não, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. ninguém nada. Exatamente. Ouvi muito, muito, muito de pessoas a dizerem, a falarem assim. Mas eu pensava futuro, eu quis que aquilo estivesse aí, não é? E que as pessoas também pudessem acelerar-se um pouco no tempo e dar abertura, porque às vezes o novo desperta ameaça, não é? Mas quando a gente faz, vimos que é uma porta que se abre, mas não se abre só para nós, abre-se para todos. Exatamente. Então, se nós pudermos ser Alguém um canal de vai ser o bênção para primeiro. todos... não Alguém é? vai ser o primeiro, não é? Exatamente. Isso é alguém como o vai ser irmão. Isso é, desculpa, agora vou tocar aqui, agora sem querer fui tocar, mas agora tenho que continuar a frase. Isto é como eu sempre sentia, Cláudia, também, que somos irmãs mais velhas, não é? Nós é que fomos desbravar o caminho com os pais, não é? Não é? Depois para eles ficou tudo mais fácil. Depois já estava tudo, o caminho estava feito, já, não é? Nós já chateámos para sair à noite, nós já chateámos para isto, para aquilo, não é? Notou-se logo a diferença. Notou-se logo a diferença. Para tirar a carta, para usar o carro, para tudo, não é? Pronto, é um bocado isso que sente, que desbravou aqui o caminho. Exatamente. Eu sou uma desbravadora, eu considero-me uma desbravadora. Agarra as oportunidades que lhe aparecem, não é? Exatamente. E Cutana, isto começa aqui a ser, nós temos aqui várias fotos que vão passar, não é? Já muitas revistas, muitas coisas, muita informação. Depois vem para Lisboa, porquê? É assim, eu vim em circunstâncias de férias de serviço. Em Angola eu era técnica profissional da banca e vim em circunstâncias de férias, mas a Tem aqui Covid... fotos lindíssimas, estão a ver, pode falar, que assim veem as suas Covid. fotos tão lindas e ouvem a sua voz, pronto, fica tudo. Exato. Sim. Mas acabei por ser surpreendida, não apenas eu, mas o mundo, né, pela Covid-19. E na altura em que tinha que voltar, então fechou-se as vias aéreas e decretou-se cá. o estado de emergência. Ok. Então, porque eu estava numa fase muito boa da minha carreira em Angola. Atenção que eu havia... Da carreira da banca ou da como carreira musical, pronto. Também, tem que sim. aqui mesmo especificar. Não, porque acabou de dizer que trabalhava na banca. Trabalhei Por acaso nós nem durante- referimos que temos isso aqui. Mas qual era a carreira? Sim, Estavam era as duas carreira- bem, portanto. Exato, as duas bem, graças a Deus. Então, eu vim de férias da carreira da banca e havia acabado de estrear uma música que é com o título Vaidade. E tão logo estreiei ela num programa de televisão em Angola, lá na TV Zimbo, o programa A Tarde é Nossa. Eu vim para férias e acabei não se cantando... chama assim, mas a nossa tarde é nossa. Aqui na Curiacos TV a tarde é nossa. A Tarde é Nossa. Então, eu acabei cantando ela aqui também no programa Bem-vindos da RTP África. Então estava nessa boa vibe e de repente vem a Covid, fecha as vias aéreas e não tive como voltar. E depois, né, tive a situação da perda da minha mãe, que foi mesmo também em 2020, em maio. E... Cá, sua mãe estava cá? Não, Estava estava em Angola. Infelizmente, pronto, eu acompanhei tudo online, não é? Tudo, pronto, motivos de forças maiores Não e conseguiu estar. não consegui estar. E isso fez com que redefinisse a minha rota, porque aí já não era apenas eu já pensava mais nos meus irmãos também, não é? Porque tenho muitos irmãos por parte de pai, né? Tenho mais um por parte de mãe, mas da mesma mãe e do mesmo pai, somos 3 e eu sou a mais velha. Pois. E Tal o sentido coisa. de responsabilidade... Desbravar o terreno, Exatamente. de proteger. Sim. O sentido de responsabilidade é ainda maior. Então eu tive que redefinir a minha rota, não é? E decidir mesmo ter que ficar. Graças a Deus, a minha irmã caçula já se encontra cá em Portugal a estudar. E sim, vou continuando, não é? Seguindo os meus projetos e fazendo aquilo que precisa ser feito enquanto irmã mais velha. Portanto, e agora está aqui com os cá. irmãos. Mas agora cá. Mas Agora cá, lá está. Como disse, cá não parou. Em Lisboa também se estreia como apresentadora. Como Do é que programa isto Tudo aconteceu? Posso. Então, conte-nos isso. Eu acho que foi algo que aconteceu sem premeditar, atenção. Sempre gostei de comunicar, mas então tive a oportunidade de encontrar-me com Vítor Hugo Mendes, que é um jornalista angolano, não é? Uma pessoa amiga,
que apresentou-me a proposta de ter um programa de rádio. Entretanto, ele tem uma rádio e convidou-me a ser apresentadora, ou seja, deu uma sugestão de ser apresentadora e pediu-me para escolher o nome do programa, não é? Vi alguns nomes, entre os nomes que vieram, uma lista de 10, escolhemos o Tudo Posso, que baseia-se em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Então, é um programa o programa, do momento, pronto, muito por conta da literatura, tive que parar um pouco. Isto foi em 2020, não é? Foi em Exatamente. 2020, quando veio, não é? 2020, 2021. Sim. Então era um Mas programa de quê? Era um programa de música. É um programa de música, é um programa de entrevistas, onde várias personagens do mundo evangélico tinham espaço a falar sobre os seus trabalhos, sobre a realidade, então, do mundo gospel, porque é muito vasto, porque às vezes nos baseamos apenas em uma congregação ou em uma atividade evangelística, mas é muito mais do que isso. Imagina, existem pessoas que professam a fé em Deus, mas pronto, ocupam um cargo de cameraman. Ocupam cargos diversos na sociedade, e falar da experiência dessas pessoas, pronto, né? Era isso que fazia nesse programa. Exatamente, nos seus diferentes cargos da sociedade também fazia toda a diferença, né? As pessoas saberem e essas pessoas também terem voz. Imagina, os designers gráficos. São pessoas que muito não são ouvidas, mas fazem cartazes de eventos evangélicos, não é? Desenvolvem as suas funções não apenas para o lado propriamente assim não evangélico, mas desempenham também para o lado evangélico. Então havia essa necessidade. Paralelamente a isso, pregações, também passávamos pregações, entrevistas com pregadores, com cantores. Portanto, sempre tudo muito, Exatamente. muito evangélico. E as pessoas podem até agora ter acesso aos programas, porque temos passado até agora as gravações, não é? Na rádio, aos domingos. E assim, este domingo já voltamos em grande. Em grande. Muito bem. E então, estava-nos a dizer que teve que deixar um bocadinho este trabalho, porque em abril deste ano, não é? Aqui há uns mesinhos, lançou aqui um audiobook. Em abril, na verdade, do ano do ano passado, 22. Sim, do ano passado lancei um audiobook, mas também lancei o PDF, ou seja, o e-book. Então, Audiobook e e-book. Exatamente. Que nós já vimos ali a imagem na televisão do Sendo Eu. Sim. Então fala-nos daqui como é que surge o Sendo Eu, o que é o audiobook, para quem não sabe, porque eu acho que lá está outra vez aqui um bocadinho à frente. Já se ouve, mas pronto, sim, mas não é tão... ainda tem muito... É como disse inicialmente, eu gosto de arriscar. Sim, faz muito Gosto, e até agora em Angola ainda não vi um escritor que tenha lançado um audiobook, e se lançou ainda não expôs-se, não é? Assim, à sociedade. E é assim, eu sempre gostei de ouvir... Então, o audiobook é um livro que se ouve. É um livro que se ouve. E é a Cotana que fala no audiobook ou não? Não. É a Fernanda. A Fernanda é locutora, é professora mesmo também faz assim aulas como é que se diz? Áudios, né? Áudios para locução de rádio. Tem um nome próprio, qual é? É locução, é Exatamente. falar é locução. Ela dá aulas, é formadora mesmo nesta área. Escolhi a Fernanda porque senti nela a pessoa exata para poder dar aquela maturidade que o conteúdo precisa. E tá aquela voz bem colocada, não é? Exatamente, aquela voz mesmo que... Põe aqui embaixo. Exatamente, estou muito satisfeita com o trabalho e graças a Deus as pessoas têm aderido. E assim, se quiserem aderir, podem consultar o meu site, que é o www.cotanacarvalho.com, e ainda poderão ter acesso então ao audiobook. Ou então em PDF, portanto. Ou então em PDF. E este ano já farei o lançamento mesmo físico. Muito bem. E Cotana, conte-nos do que é que fala este audiobook, seja a ler, seja a ouvir, do que é que fala aqui o Sendo Eu? O Sendo Eu vem da necessidade das pessoas conhecerem-se a si mesmas, não é? E fala também da necessidade de se posicionarem, saberem se posicionar na vida face a várias situações que acontecem.
as pessoas são resultado daquilo que vivem durante a sua infância. Então eu falo neste livro um pouco sobre exemplos, não é? De personalidades, de tipo de pessoas, como as pessoas podem lidar com determinadas situações e como podem fazer também para alcançar resultados significativos, mostrando exemplos meus pessoais e mostrando exemplo de outras pessoas também. Porque está referido que o livro é uma obra de autoajuda que Autoajuda. apresenta ferramentas para alcançar resultados significativos na vida. Exatamente, porque assim, eu aprendi muita coisa na primeira pessoa. E chega uma altura que nós precisamos passar aquilo. Às vezes as pessoas veem o resultado e precisam também saber o processo de determinados resultados. Então, neste livro, eu aproveito para contar o processo de determinados resultados que tive. Por exemplo, fez-me aqui várias perguntas, das quais eu já tenho elas respondidas no livro. Pronto, está a ver. O processo, exatamente, o processo de como me tornei cantora, então as várias experiências que tive, as várias fases que passei, esta minha passada durante 6 anos na banca, coloquei aí alguns exemplos de situações que eu vivi enquanto técnica comercial, mostrei exemplos de clientes também, porque assim não é tudo muito bonito como as pessoas veem de fora, né? Internamente acontece muitas coisas. Eu tive uma situação que um cliente tentou prejudicar-me, não é? Então eu conto também isto no livro e como superei Como é que isso, deu a como é volta a que essa situação? Exatamente. Então, é assim, é um livro que vale a pena mesmo ter, porque as pessoas não se vão arrepender. Se eu conseguir ter resultado, acredito que várias pessoas poderão também alcançar algum resultado com este conteúdo. E lá está, diz aqui, conta também partes de histórias emocionantes e amor próprio de uma jovem mulher em direção aos sonhos, que nós tínhamos aqui como pergunta inspirada em si, mas que já nos respondeu claramente inspirada em si. Sim, as decisões que fui tomando ao longo do caminho, ao longo do processo, porque tive que tomar várias decisões difíceis, tenho tomado até hoje várias decisões, não é? E lá está. São escolhas. São escolhas, pois. São escolhas porque, assim, eu tenho dito o seguinte, se quisermos nos tornar pessoas melhores amanhã, precisamos nos posicionar de forma diferente hoje. Ou seja, o posicionamento que queremos alcançar amanhã, né, ou o nível de resultado que queremos alcançar amanhã, depende muito do posicionamento que teremos hoje. Então, eu sou consequência das várias decisões que tomei ontem, não é? Certo. Eu sou consequência das várias decisões que tomei ontem. Até me tornar cantora, eu fui a consequência de decisões que tive que tomar, né, até ter o resultado, né, da Kutana cantora. Até ter o resultado da Kutana escritora, eu tive que tomar também algumas decisões. Então, é importante tomarmos decisões hoje, não é? Em direção daquilo que realmente queremos ser amanhã. Exatamente. Então, neste livro, E aliás, uma coisa que referiu, quem esteve atento aqui à entrevista, que referiu quando era jovem, não é? E que tinha outro tempo, porque nós achamos sempre que temos muito que fazer, mas na realidade, quando somos jovens, é que preparamos o nosso futuro, que teve aqui muito a trabalhar esta parte da musicalidade, os exercícios, aquilo que disse que agora precisava até de exercitar outra vez de novo, mas que agora a vida corre de outra maneira. Corre de outra maneira, as jovens. responsabilidades são maiores e é assim, prioridades, né? Agora é muito à base de prioridades, mas é assim, eu vou conseguindo achar um ponto de equilíbrio para tudo, porque realmente eu sinto-me muito bem fazendo tudo o que faço. Tudo que faço, mas cada coisa, né, no seu lugar e no seu tempo, não é? Exatamente. E no seu lugar, não é? Exatamente. E Kutana, onde é que as pessoas podem então encontrar este audiobook no seu site? Podem encontrar no meu site, podem encontrar nas minhas redes sociais, também tenho indicações. Kutana Carvalho também. Kutana Carvalho, está a passar no em rodapé, Instagram. mas convém falar, não é? Há sempre quem goste mais de ouvir do que O só de ler. contacto que se calhar também vai passar em rodapé. Sim, sim. Instagram, Facebook, YouTube, pronto, tem muitas informações sobre mim e o meu site www.kutanacarvalho.com. E então, e agora falando da música, voltamos aqui, tipo, em Portugal diz pescadinha de rabo na boca. Tem que ser. Não é? Falando da música, desta música, o Aceita Só Como Está, onde é que as pessoas podem encontrar a música ou ouvi-la, cantar a música, ou como é que é? É assim, a música está disponível em todas as plataformas digitais. Em todas as plataformas digitais, inclusive nas minhas redes sociais também.
vou cantando em alguns programas, não é? As pessoas, se ficarem atentas às minhas redes sociais, poderão ver os eventos que terei, os eventos que já participei. Então, é uma música que, graças a Deus, as pessoas têm recebido muito bem. Em Angola está a tocar nos programas radiofónicos, graças a Deus, tem tocado também assim, nos carros, tenho recebido vídeos de pessoas a ouvirem a música. O videoclipe está a passar em vários programas de televisão. Nós vimos hoje aqui o videoclipe, portanto, foi muito bonito, não é? Um videoclipe muito bonito. Que não é? bom. E quem sabe deixa-nos passar aqui mais outras vezes, mesmo quando não estiver cá. Não, com certeza, Pronto, com é certeza, estou à vontade. Um dia vezes não, sem porque às conta. vezes, não, sabe, porque às vezes, por acaso, como disse, é um tema muito importante e Pois. no fundo se relaciona muito com os temas de saúde mental, com a Exato. perca, com muitas coisas que nós às vezes falamos aqui em outros programas, não é? Não temos sempre cantoras, apresentadoras ou whatever, não é? Exato. Então é um tema que se calhar se enquadra para de vez em quando passarmos para dar assim uma leveza, como disse, num tema que às vezes é muito sensível, não é? Pois, Porque às eu vezes tenho- falamos aqui temas muito sensíveis. Este tema fala muito comigo também. Atenção que o meu livro também fala muito comigo. Sim. O princípio dessa estrofe eu digo assim: tem coisas que não vão mudar, tem que aceitar como está. Dormir e acordar não depende de nós, mas sim de Deus. Então, quando sinto necessidade de ouvir, eu ouço a música vezes sem conta, porque faz Para si também. muito, mas muito bem. Quando perdi os meus progenitores, uma das coisas que a minha irmã falou para mim, disse: leia o livro. Porque antes do meu pai também partir, ele foi das primeiras pessoas a ter acesso ao vídeo, ao livro no formato Sim. digital. Sim. Então a minha irmã com ele, né, ficava assim a ler o livro. E tem graças que quando fiquei sem forças, né, porque tem esse Esses momento, dias. tem esses Claro. dias, né? Quando fiquei sem forças, a minha irmã disse: olha, lê o livro. Lê o teu próprio livro, lê o Tão livro. fofinho. Vais ver esse Exato, segredo. e com as minhas músicas é igual. Existem momentos que eu estou a ouvir como uma ouvinte, né? Não como uma cantora, como uma ouvinte, porque a vida é assim, é feita de constantes desafios, não é? Hoje estamos aqui numa posição bem melhor, bem mais resolvidas, a quase todos os níveis, mas existem momentos que ainda precisamos e isso é A vida algo... acontece e dá sempre voltas. E há Enquanto sempre estamos coisas... em vida, Exato. vamos precisar sempre. Enquanto estivermos vivos, vamos Exato. precisar sempre de superar obstáculos, não é? Exatamente. O dia que já não precisarmos de superar é porque já não estamos cá, não é? Exatamente, Aí é já isso. não há nada a superar, já fomos. É isso, É isso Tutana. mesmo. Muito obrigada pela sua música, que é extraordinária, mas muito obrigada por ter compartilhado connosco aqui história de vida. a história de vida, porque acreditamos mesmo que vai inspirar muitas pessoas, não é? Obrigada. E que depois ficaram curiosas, de certeza, e vão querer saber mais, Foi. vendo o livro e ouvindo mais vezes a música, claro que sim, não é? Obrigada Muito eu pelo obrigada. convite. Eu quero agradecer a produção do programa, as apresentadoras super bem nas suas posições, aos admiradores do meu trabalho, a todo o pessoal que gosta muito de mim e pronto, aqueles que conhecem a minha trajetória, aqueles que vão vindo com o tempo, são todos muito bem-vindos e juntos vamos fazer história. É isso, e quando tiver agora ou o lançamento físico do livro ou mais uma nova música, já sabe, tem aqui um estúdio Obrigada. com uma cadeira para receber, está bem? Muito obrigada. Está bem? Obrigada. Muito sucesso, está bem? Obrigada. E nós já estamos aqui a acabar o programa. É Uma verdade. mulher inspiradora, história de vida e que está sempre com o foco de olhar para um futuro brilhante. É verdade. E ficámos aqui então com esta sugestão, que eu acho que é uma música, temos que passá-la mais vezes agora aqui, porque eu acho que é uma música que, sendo tão séria e tão profunda e tão verdadeira nestes ensinamentos que traz, na realidade, como eu também já disse, traz aqui esta boa vibe e esta boa alegria que o verão também pede, não é? Portanto, juntamos aqui tudo boa útil. Exatamente, útil ao agradável, um refrigerantezinho ou uma coisinha, pronto, saudável, Um fresquinha, batido. um batido e pronto. E nós voltamos no próximo programa, Cláudia. Claro que sim, pelas 15 horas. Até lá, veja as nossas redes sociais, dê um like, comente e partilhe. Até lá, próximo Beijinhos, programa. portem-se bem. Tchau, tchau.